Olá, galera! Hoje, nossa segunda aula sobre o nosso desafio da consistência. Aula passada, primeira aula, galera, foi uma aula mais reflexiva para vocês realmente pensarem, vocês realmente refletirem se vocês realmente querem buscar essa consistência ou se vocês estão tratando o mercado como um jogo. Foi uma aula um pouco mais emocional para a gente trabalhar aí os nossos defeitos, as nossas dificuldades emocionais. E hoje, galera, nós vamos entrar num assunto um pouquinho mais específico da consistência, que é operacional consistente. E eu vou falar uma palavra aqui para vocês, uma frase aqui, que eu quero que vocês tenham ela sempre em mente. Não adianta você ser disciplinado sem um operacional. A disciplina sem um operacional é sofrimento. Eu vou deixar escrito e eu quero que vocês reflitam sobre isso, tá? Disciplina sem operacional é sofrimento. De nada, galera, nada adianta eu ficar aqui falando para você sobre deixar as emoções de lado, agir, seguir o plano, seguir o objetivo, se o operacional que vocês estão utilizando não funciona, não é consistente, tá? Então, eu quero deixar bem claro aqui, antes de começar, antes de ingressar, que eu não vou ficar falando, o meu operacional é o melhor, não, o operacional fulano de tal é melhor. Não, o que eu quero trazer para vocês aqui agora é justamente que vocês precisam ter um bom operacional. Existem vários. Vocês precisam, primeiro, achar um que realmente funcione, que realmente faça sentido para vocês e, principalmente, que funcione para vocês, tá? Tem operacional, galera, a gente sempre costuma falar, eu e os meus alunos, a gente sempre costuma falar isso. Tem operacional que não é para todo mundo. Por que tem operacional que não é para todo mundo? Aquele operacional que você precisa ter um capital maior, aquele operacional que ele é incerto, aquele operacional que é um feeling de mercado e não, de fato, uma execução. Então, vocês precisam realmente ter um operacional que faça sentido para vocês. Então, nessa aula hoje, pessoal, nós vamos trabalhar para vocês conseguirem identificar se o operacional que vocês estão utilizando, ele é viável, ele é um operacional consistente, ou se vocês estão perdendo tempo. Por que é muito importante? Essa é a nossa segunda aula, galera. Eu vejo um pessoal aí que está aí há anos no mercado, 5, 6, 8, 10 anos no mercado, e está sempre remando. Ganha um dia, perde um dia, ganha um dia, perde um dia. Mas se eu perguntar para essa pessoa qual é o seu operacional, a grande maioria não vai saber me dizer uma coisa só. E eu vou perguntar para vocês, principalmente aí para quem não é meu aluno, qual é o seu operacional? O que você opera? E quando eu estou perguntando isso, pessoal, eu quero saber objetivamente. Eu opero padrão de candle. Eu opero rompimento. Eu opero médias móveis. Eu opero montagem de posição, que é o meu caso. Eu quero saber se realmente vocês têm um operacional ou vocês foram juntando uma bola de cada coisa, um pouquinho de cada coisa e criaram aí alguma coisa e estão operando. Tá, Manu, um dia eu opero fechamento de gap. No outro dia tive o rompimento da VWAP. No outro dia fiz tal coisa. Vocês realmente têm um operacional consistente? Mandem aí para mim, galera. Mandem o que vocês utilizam. Ó, o Miguel mandou. Eu opero na Fibonacci. Igor, eu não tenho, sou sincero. Perfeito, Igor. É exatamente isso que eu quero que vocês tenham essa consciência. Quem mais, galera? Eu opero uma feijoada. A maioria é assim. Tiago, eu opero MCC na veia. O Tiago é meu aluno. Vamos lá, quem mais, galera? Rayane na feijoada também. Estocástico e price action. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos avançando aqui um pouquinho, tá? Primeiro, pessoal, o que é um operacional consistente? Vamos ver aqui. Não sei quem é, Joel. Ultimamente tenho seguido o modelo do seu operacional, Manu, mas quase sempre me perco. É porque tu não conhece ele. A Rafa, eu opero montagem. Vamos lá. Galera, o que é um operacional consistente? Primeiro de tudo, pessoal, vocês precisam refletir aí no seu operacional. E você, deixa eu colocar todo mundo aqui no mundo antes. Se você opera com regras claras, o que é isso, pessoal?
regras claras de operação, tá? O que seria isso? Eu tenho exatamente definido o que eu vou fazer? Eu vou dar um exemplo aqui do meu, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, só para exemplificar, tá? Nós temos regras claras. Quais são essas regras, galera? Nós temos ponto de entrada definido, nós temos alvos definidos, nós temos stop definido e nós temos ainda um checklist antes de entrar na nossa operação, que é quantidade de contrato, médio e o player que está fazendo o movimento. Isso é ter regras claras, ou seja, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, eu sei o que eu vou fazer. Eu sei qual é as regras do meu operacional. Se você opera uma salada de fruta, uma feijoada, como vocês mesmos falaram, vocês vão chegar a um ponto que vocês vão ver entradas em vários locais. Vocês vão ver ponto de entrada onde não tem, um tipo de operacional que vocês confundem, que vocês utilizam vai se confundir com o outro, e aí que mora o grande problema, galera. Quando você opera uma salada de fruta, você não tem uma estatística operacional. Então, você não vai saber me dizer, se eu perguntar, você é consistente? Você vai falar, sim, eu sou consistente ou não, não sou consistente. A segunda pergunta que eu vou te fazer é, qual é a tua assertividade? Tu sabe qual é a tua assertividade? Se você não sabe, provavelmente é justamente por quê, pessoal? Porque você não tem definido o que você vai fazer e você não tem como mapear isso. Então, na aula passada, vocês começaram a fazer o diário de trade. A partir de agora, vocês vão mapear como que vocês se comportam na operação com as regras definidas, tá? Você tem que ter tudo muito certo para ter uma estatística. E o mercado financeiro, galera, não é fonte vozes da nossa cabeça. Vocês não vão ser consistentes, vocês não vão ser lucrativos financeiramente no longo prazo se vocês não tiverem definido o que funciona e o que não funciona. Manu, eu opero, quando o mercado tem um gap, eu opero a favor do fechamento de gap. E quando não tem, tu faz o quê? O que tu faz nessa conta? Qual é a assertividade desse fechamento de gap? Geralmente fecha o gap, mas quantos por cento? Quantas vezes você fazendo no mesmo cenário, aquela operação vai ter o mesmo resultado? Isso, galera, é o ponto de você ter um operacional consistente. A grande maioria, tá? A grande maioria que está aqui, galera, eu vou ser bem dura nas minhas palavras, não tem um operacional consistente. E eu não estou falando, mais uma vez, não estou falando que o meu operacional é o melhor, não estou falando que só o meu funciona. Eu estou falando que a grande maioria não tem um operacional consistente porque não sabe estatisticamente, matematicamente, a confiança desse operacional, tá? Pessoal, tem muita coisa que funciona. Prestem bem atenção, tem muita coisa que funciona. E tem muita coisa que funciona na coincidência. Vocês acreditam? Os meus alunos aqui, eles sabem, tá? Quando eu estou dando aula ao vivo, inclusive nós temos aula ao vivo amanhã, aula de operação, eu sempre comento com a galera justamente o que os outros operacionais estão fazendo, o que eles estão. E nem por isso Trabalhei a gente 15 anos, eu trabalhei nessa farmácia. tentar Meu colocar. irmão faleceu, trabalhava nessa farmácia. Pronto. E nem por isso, galera, eu entro numa operação mesmo visualizando, mesmo sabendo o que os outros operacionais estão fazendo. E muitas vezes, galera, existe o que a gente chama de coincidência, tá? Vou dar um exemplo, tá? Muitas das minhas regiões, elas vão ser semelhantes ou muito próximas às regiões de Fibonacci. Para mim, não é a Fibonacci que respeita. Para mim, é a minha leitura. A Fibonacci está coincidindo com as regiões de montagem de posição e é por isso que muitas vezes dá certo, tá? Então, o que eu quero falar para vocês? Tem muito operacional que dá sorte. E a galera acha que, nossa, peguei a melhor operação, era um topo duplo e por isso que eu entrei na operação. Geralmente, por trás daquele topo duplo já tem outras informações que também chegariam naquela região ou regiões até melhores para fazer a operação, tá? Matematicamente, vocês precisam saber qual é a assertividade do operacional. Quem já se deu o trabalho, quem alguma vez na vida fez backtest operacional? Vocês sabem o que é backtest operacional? Vocês já testaram o operacional de vocês? Não sei. Vamos lá.
Galera, backtest é quando você está testando uma estratégia e você vai fazer todas as vezes, por exemplo, que o teu operacional ativar. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, tá? Ó, a Rafa fez, ó. Fiz no meu antigo operacional e tinha uma assertividade de 73%. O seu é bem maior, mas 73% já é uma assertividade bem boa, tá, Rafa? Então, o antigo operacional tinha uma assertividade boa. Eu falo para vocês do meu. O meu operacional, que eu utilizo, que eu ensino, ele tem uma assertividade entre 85% e 92%, tá? O que depende? Muito o horário da operação. Então, eu vou chegar nessa parte aí falando para vocês também, ou uma influência externa, uma notícia, alguma coisa nesse sentido. Mas nós temos mapeado, pessoal, quando foi criado o operacional, foi feito mais de 5 anos de teste, ou seja, 5 anos testando o comportamento do mercado naquela estratégia todos os dias. Vocês sabem o que é isso? Você pegar, foi contratado um robozinho para fazer, não foi feito manualmente, mas você pegar dia a dia e simular todas as operações. Todas as vezes que o mercado chegou em determinada região, com quantidade de contrato, como que o mercado se comportou. Isso é uma estatística operacional. Ó, o Miguel falou, operacional 89%, tá? Então, galera, você saber quanto de assertividade tem o teu operacional vai te fazer ficar positivo no longo prazo, vocês não acham? Se você tem um operacional que tem uma assertividade de 50%, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui bem básico. Fechamento de gap, quem opera fechamento de gap. A operacional aí é 50% de assertividade. Não é um operacional consistente. 50% você não vai ganhar mais do que perder. Concordam? Vai dar certo um dia? Vai. No outro? Não se sabe. Então, isso que eu estou trazendo para vocês aqui. Cruzamento de média. Olha, ó, a Rafa acabou de falar. Às vezes rompe a média de 200 e às vezes não. Isso me pegava. Cruzamento de média, galera. Vocês sabem qual é a assertividade desse operacional? Quem opera média móvel? Vocês sabem qual é a assertividade? Vocês já fizeram um teste para ver se realmente funciona? Tem muita gente que opera média móvel, tá? Os novos aqui que não me conhecem sabem que eu sou totalmente contra, eu odeio média móvel, não serve para nada, tá? Média móvel foi criada para seguir tendência e não para operar nela. Tem pontos e operacionais muito melhores, mas eventualmente funciona. E esse eventualmente funciona, está numa estatística, numa probabilidade bem baixa. Então, vocês precisam saber e vocês precisam que o operacional de vocês tenha regras claras. Você não vai ser consistente, prestem bem atenção. Ninguém vai ser consistente com 5 operacionais. Uma pergunta aqui para vocês. Vocês já viram algum trader profissional, alguém que bolete pesado, que opere com bastante contrato, falar para vocês que usa 5 operacionais? Ou eu vou ver o que vai ativar no dia e vou fazer? Vocês já viram isso? Vocês já viram alguém consistente com mais do que 2 operacionais? Tá? Mais do que 2. Não existe. E por que é que muita gente quer fazer cada dia uma coisa? Porque cada dia você quer ser aquele trader que vai Maria que vai com as outras. Ah, se não tá dando o meu padrão, eu vou fazer tal coisa. Ah, tá fora da minha região, então eu vou puxar uma Fibonacci e vou achar um alvo. Não funciona no longo. E vocês acabam confundindo e estragando as operações de vocês. Eu recomendo, quando os meus alunos começam a fazer a mentoria comigo, a ter uma conta só para o MSC. Por quê, pessoal? O MSC é método saída de canal, é o operacional que nós utilizamos, não tem nada a ver com SMC, embora as siglas sejam parecidas, mas é o nome do nosso operacional, tá? Método saída de canal. Por que eu recomendo os alunos eles terem uma conta separada para o operacional? Porque eu garanto que o meu operacional ele tem assertividade de 85% a 92%, matematicamente. Então, é impossível, se você fizer tudo certo, você sair negativo. Isso é matemática. E o trader é matemática. O mercado financeiro é matemática, é estatística. Agora, não vai fechar a conta se um dia eu faço o MSC, um dia eu vou fazer Fibonacci. Um dia eu não vou pegar o meu alvo até o fim, no outro dia eu vou segurar o stop loss até o fim. Não vai fechar a conta. A conta só vai fechar, ela é testada, validada para seguir regras de entrada clara, regras de saída, stop e gestão, tá? Então, por que eu estou falando com isso? Eu quero que vocês, nesse momento, parem para pensar. Realmente, você tem um operacional ou você opera o que vier na frente? Se você opera o que vier na frente,
Você não tem um operacional e você não vai ser consistente até entender isso, até começar a fazer uma coisa só bem feita, tá? Eu sei, galera, que a gente quer encontrar, inventar roda. É normal. Todo mundo que começa no mercado quer justamente buscar alguma coisa que vai te dar resultado todos os dias da mesma forma. E o mercado financeiro ele é renda variável, mas você precisa ter uma coisa que funcione. O Miguel falou ali, ó, ele tem um operacional maravilha. Se você já tem o operacional, você vai trabalhando as outras coisas. Ó, César, agora estou aprendendo um ótimo operacional. É isso, pessoal. É você conseguir reconhecer, tá? E não pular de galho em galho. Galera, sobre uh, matemática, a vantagem matemática do operacional. Beleza. Vocês me responderam alguns que não têm operacional, alguns que têm, tá? Quem tem operacional precisa verificar justamente essa questão de assertividade e quanto que é o seu gain médio. Quanto que você ganha quando você está na operação, quanto que você acerta. Eu vou falar por mim. O meu stop loss das minhas operações, o nosso operacional, ele não é um stop loss pequeno. Tem dias que o nosso stop loss é um stop loss grande, tá? Nem por isso o meu operacional não é bom. O que faz o meu operacional ser bom? A assertividade. Eu acerto muito mais do que eu erro. Então não tem problema se um dia eu tiver um stop um pouco maior do que eu gostaria, desde que eu acerte muito mais e que aquilo esteja dentro do meu gerenciamento. Tem muita gente que fala sobre operacional que precisa ser de 2 para 1, ou utiliza um stop fixo e entra na operação e não sabe aonde vai sair, tá, galera? Então, para quem tem um operacional, quem já sabe o que vai fazer, você tem um operacional de entrada, você sabe onde você vai entrar. Você precisa refletir o seguinte: você sabe aonde é o seu stop e por que o seu stop é ali? Você sabe por que o seu alvo, a sua saída, a sua parcial é em tal local? Ou você simplesmente determinou na cabeça de vocês: beleza, eu tenho um operacional, é minha região de entrada, eu vou buscar 100 pontos. Você simplesmente determinou? Ou tem alguma lógica matemática por trás? Algum motivo para isso? Por que o mercado vai andar até aquela região? Por que ele não vai? Por que eu posso entrar numa operação e ela pode deslanchar 1.000 pontos ou ela pode ficar parada aí andando 150 pontos só? Por quê? Você sabe isso? O teu operacional te fornece isso? Ou você entra e vai? Eu vou dar um exemplo aqui, eu sei que tem algumas pessoas que já utilizaram, eu já utilizei, que é o operacional barra elefante, tá? Que é o operacional do Oliver Velez. Aonde que você sai da operação? Por que motivo que você sai da operação? Essa operação que você entrou, que teve uma barra de força, até onde que ela vai? Vocês sabem? Por que eu não me adaptei com esse operacional? Eu não me adaptei a esse operacional porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu só ia, eu só entrava. E aí, galera, eu não tenho uma estatística matemática. Eu não sei se essa operação ela vai compensar ou não. Eu não sei por quê, tá? Ouvi, eu já usei e nunca entendi. A Rafa, não tem um porquê. Galera, no operacional, vocês vão perder vários gatilhos de medo, de ansiedade, vários gatilhos, se vocês souberem o porquê de cada operação. Por que o stop fica no local? Por que o alvo é naquele local? Tem um porquê. O mercado financeiro, já entrei em várias discussões sobre isso. O mercado financeiro, ele não é imprevisível. Ele tem um motivo de chegar até lá, tá? Então, vocês precisam saber, tá? Feito isso, vamos para frente. Quando você erra, tá? Quando você erra, esse erro, ele foi interno seu, você sabe o quanto você está disposto a errar, ou simplesmente, se der uma andadinha contra, você vai arrancar o stop, você vai sair da operação, você vai estender aquele stop no gatilho da esperança. O que você faz quando a sua operação vai para o lado negativo? Eu sou a defensora do stop loss, galera. O stop loss, ele nunca vão me fazer pensar que ele é uma coisa negativa. O stop loss, ele é o teu salvador. Ele te salva da operação. Sim, você pode errar, ninguém nunca vai acertar 100% no mercado financeiro. Se alguém falar para vocês que vai ter só gain, que toda operacional, que qualquer operacional é 100% assertivo, você vai estar mentindo para você. Mas o stop loss é o que preserva o seu capital. É o que preserva a tua conta, é o que salva a sua operação, tá? Então, o stop loss, ele sempre vai ser amigo. Eu não tenho problema nenhum se a minha operação ela tá andando contra mim. E geralmente acontece. Antes de ir no meu gain, o mercado vai trabalhar
para em direção aí ao meu loss, mas vai trabalhar num espaço determinado para depois ir em direção ao meu gain. Então, geralmente eu fico negativa numa operação antes de ficar positiva. E está totalmente correto dentro do meu operacional. Só que eu preciso saber qual é esse stop. Por que, que esse stop existe? Eu vou mostrar depois para vocês no gráfico. Para quem não conhece o operacional, vai ficar mais fácil, tá? Sim, Leandro. O Leandro fez uma pergunta. Quem opera com dois contratos não faz parcial, correto? Nesse caso, a parcial é saída da operação. Sim, no nosso operacional é, tá? Vamos lá, galera. A vantagem estatística, tá? Você precisa ter essa vantagem estatística, você precisa saber ao longo da operação se a tua possibilidade de retorno é positiva ou não. Se, preste atenção, se o seu operacional ele não te dá uma vantagem, se você não tem essa vantagem estatística, o mercado vai te comer vivo, tá? E eu falo com todas as letras, o mercado vai te comer vivo. Sabe aquela frase dos tubarões comendo as sardinhas? Se você não tem estatística, você é sardinha e ninguém vai mudar isso. Você sempre vai ficar nadando contra a corrente. Você sempre vai virar liquidez, porque você não tem uma estatística a seu favor. Só fecha a conta com estatística, tá? Vamos lá, pessoal. Como que a gente define um operacional matematicamente favorável? Vamos lá, pessoal. Primeiro, você precisa definir se no seu operacional qual é o cenário que você vai operar. Por exemplo, eu opero rompimento, eu opero pullback, eu opero reversão na VWAP, correção na média, consolidação. O que você opera, tá? Primeiro de tudo, você precisa saber identificar isso. Hoje o exercício vai ser justamente esse lá no final da aula. Identificar qual é o seu operacional. Depois, pessoal, você precisa saber exatamente quais são os seus alvos, tá? Até onde que é o parâmetro matemático da tua operação. O meu alvo é 100 pontos? O meu alvo é 200 pontos? Qual é o meu loss? Eu opero com loss fixo ou eu opero com loss técnico? Você precisa saber. Depois disso, o que você espera do seu operacional, tá? Se você esperar, eu espero ter 50% dessa atividade, 60% dessa atividade e em diante. E quantas são o máximo das operações por dia que eu vou fazer? Se não tiver isso, pessoal, não tem como fazer um controle de risco. Você consegue fazer um controle de risco, um diário de trade, se você não sabe qual é o stop do operacional, qual é o seu alvo, quanto que você vai buscar de meta, se você não tem definido os seus parâmetros matemáticos, você não sabe qual é o seu risco. Você não consegue controlar o seu risco, tá? Testar 20 a 50 trades. Quem, pessoal, já começou um operacional, fiz uma mentoria nova, comecei um curso novo e simplesmente vai indo nos dias sem fazer replay. Quem tem o costume de fazer replay de mercado, de estudar com replay, galera? E quando eu falo estudar com replay, é justamente estudar o operacional que você está fazendo. Não é simplesmente, vou ver qual foi o melhor operacional que funcionou hoje. Não, se você tem definido, eu quero montagem de posição. Vocês têm o costume de fazer replays e ver o comportamento do mercado nos outros dias? Isso, galera, vai dar uma confiança, tranquilidade para você continuar fazendo aquilo de forma absurda, porque você consegue ver o comportamento do mercado sem a emoção nas costas, sem a pressão que a gente falou nas aulas passadas. Então, precisa fazer replay. Quem não utiliza o meu operacional, por exemplo, tá? Quem não utiliza o meu operacional e utiliza aí, tem um operacional fixo. Eu vou dar um exemplo aqui que falou que tem operacional. Miguel. Miguel, você já fez isso? Você já fez replay de 20, 50 trades, um ano de backtest, de replay para ver se teu operacional ele é funcional ou não? Quem não utiliza o meu, tá? O meu já foi feito os testes, mas eu sempre falo para os alunos fazer. Mas quem utiliza outros operacionais, vocês já fizeram o comportamento desse operacional no longo prazo, em todas as sazonalidades de mercado? Por que eu estou falando em todas as sazonalidades? Tem operacional, galera, que ele funciona quando o mercado está em super tendência, tá? Principalmente seguidor de tendência. Operacional que não vai contra a tendência, pega aí que nem nós estávamos agora em novembro, vai fazer ponta reveril, vai pegar uma caralhada de ponto. Só que, quando o mercado está lateral, o operacional funciona? Quando o mercado não está naquela condição que você descobriu ele, por exemplo, o mercado funciona?
Quando o mercado ele está em correção, ele funciona? Quando o mercado tem uma disposição gráfica pequena, uma movimentação gráfica pequena. Ah, no dia está dando 600 pontos, época de Natal, final de ano e carnaval. O mercado está andando pouco. O teu operacional funciona naquele dia? Tu sabe se ele funciona ou não? Você só vai saber se o teu operacional é bom para essas épocas se você fizer todos os replays, tá? Se você fizer um acompanhamento operacional. É muito fácil, galera, você viver no mercado ou passar e acreditar no operacional quando você está na fase boa dele, tá? Quando você pega aquele mês maravilhoso. Só que o operacional, o trader no longo prazo, ele não se faz num mês só. Você precisa aí manter uma assertividade no longo prazo. Então não adianta você ter um mês de super resultado e no outro mês o teu operacional não servir para nada. Tomar palitada e stop a reveria, tá? Você precisa saber como que o teu operacional se comporta em todas as épocas do ano. Eu falo aqui para vocês. Todos os anos eu tenho 2 meses ruins no operacional. 2 meses ruins. Geralmente são março e agosto. Meu operacional, nos meses de março e agosto, não são bons meses para o meu operacional. Quer dizer que eu não saio positiva? Não. Quer dizer que são meses mais irregulares. Quer dizer que nós conseguimos mapear dentro do operacional algum comportamento que aconteça dos players diferente que cause isso. Eu vou parar de operar porque o operacional naquele mês está ruim? Naquele mês não me deu o resultado que eu gostaria? Não, eu vou continuar fazendo ele porque matematicamente, estatisticamente, eu sei que no decorrer dos 12 meses ele vai ser muito mais assertivo do que naqueles 2 meses em questão, tá? O Miguel falou, já fiz o replay, toda vez que eu tomo loss, eu boto o replay e fico analisando o que deu errado. Perfeito, é esse que é o pensamento que tem que ser feito, tá? Quando você vai fazer um backtest, pessoal, você precisa documentar absolutamente tudo. E quando eu falo tudo, é se o operacional deu certo ou não, as operações que foram negativas, né, as operações de loss, qual foi o horário de cada operação, tá? Se foi feito num horário bom ou se foi feito num horário ruim. Por quê, pessoal? Cada operacional tem uma estatística favorável ou desfavorável. Por exemplo, eu não gosto de entrar em operação à tarde. Eu não faço operação à tarde. Quer dizer que o meu operacional não funciona à tarde? Não. Quer dizer que o comportamento no meu operacional ele é diferente. Ele tem menos volatilidade, ele fica mais lento, ele não movimenta tanto, geralmente não está nas minhas regiões. Então, através de backtest documentado o dia todo, eu consigo ter essa informação. A gente consegue saber exatamente se é um horário bom ou se é um horário ruim para operações. Vou dar um exemplo bem clássico aqui, vocês vão me entender. Quem costuma tomar ferro na sexta-feira? Quem costuma na sexta-feira tomar ferro, ficar no loss, ou inclusive achar que o mercado movimenta de forma diferente? Eu, olha, ó, Miguel. Sabe por quê, Miguel? Porque na sexta-feira o comportamento do mercado é diferente. Só que você precisa saber, teu operacional ele funciona na sexta ou ele não funciona na sexta? Vai dar certo ou não vai dar certo? Como que você faz isso? Fazendo o replay do teu operacional em todas as sextas-feiras. Você vai ter uma estatística. O meu operacional na sexta-feira tem assertividade de 40%, quando nos outros dias ele tem assertividade de 70%. Você já vai ter um ponto lá no teu diário para falar: opa, nas sextas-feiras a minha estatística não é favorável. Então, por que eu vou operar na sexta-feira, sendo que, na maioria das vezes, o meu operacional não funciona na sexta? Então, pessoal, tudo isso é mapeamento. Você não vai conseguir sobreviver se você não souber exatamente como que o mercado se comporta no teu operacional em todas as variáveis. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês acham que operar em horário de notícia, o mesmo operacional que você utiliza sempre, funciona? Na volatilidade da notícia, o operacional que vocês utilizam, funciona na hora da notícia ou não? O que vocês acham? Vamos, galera. Respondam aí, não tô falando sozinha. O que vocês acham, pessoal? Vini, não. Tem mais. O mesmo operacional que vocês utilizam funciona da mesma forma em horário de notícia ou não?
Não. A grande maioria falou que ou não opera ou não funciona da mesma forma. E se eu falar para vocês que vocês estão me falando isso é fonte de vozes da cabeça de vocês? Porque eu tenho certeza que ninguém testou o comportamento do operacional em horário de notícia. Vou falar para vocês, já testei, já testamos. Não vou falar eu testei, né? Porque quem testou aqui foi o criador do nosso operacional, que é o meu marido. Mas, galera, é feito um comportamento, uma estatística de o meu operacional em horário de notícia, quando é o IPCA. Vou dar um exemplo para vocês. Aí eu tenho o IPCA, o mercado está na minha região. Qual é a estatística de funcionamento do meu operacional naquele horário, naquela hora, naquela notícia? Eu consigo saber? Consigo. Eu opero em horário de notícia? Meus alunos operamos em horário de notícia? Sim. Por quê, pessoal? Estatisticamente, o nosso operacional funciona em horário de notícia. Nós operamos em payroll, tá? Tô com uma saudade, inclusive, de operar payroll, mas nós operamos normalmente porque o meu operacional estatisticamente funciona. Você sabe se o teu funciona? Se você não sabe se o teu funciona, você não deve operar. Ponto, tá? Ah, Manu, eu nunca testei. Não se inventa de operar notícia. Você não sabe se a probabilidade dela tá ao teu favor ou não. Você não sabe se aquela notícia também vai vir de forma que você analisou ou não. Então, tudo é teste. Manu, horário de mercado à vista, 10 horas da manhã. Eu opero horário de notícia ou não opero? Horário de abertura do mercado à vista ou não opero? Opero. Por quê? Já foi testado o operacional nesse horário. Sabemos que tem mais volatilidade? Sabemos, tem mais volatilidade. Mas dentro do meu operacional, estatisticamente, compensa fazer a operação. Se eu não tivesse uma estatística, consequentemente, eu não operaria naquele horário. Então, se vocês não têm isso, pessoal, o que eu estou querendo falar para vocês? Tem muita gente que enche a boca para falar, eu tenho operacional, meu operacional é top. Mas vocês não conhecem o operacional. A grande maioria não conhece se o operacional funciona em determinadas situações ou não. E por que eu estou falando isso? Ah, quer dizer que a Manu está falando que se eu não conheço meu operacional, eu não vou fazer. Não, pessoal, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é justamente que se você souber como que seu operacional estatisticamente funciona, você evita de fazer a operação errada. Você vai diminuir o teu loss, por exemplo, tá? Então, se você parar para pensar, tem muita gente que na sexta-feira devolve lucro, não pega resultado, devolve lucro da semana. Inclusive, teve um rapaz no grupo que falou hoje que na sexta-feira e hoje ele devolveu todo o resultado dele. Por quê, pessoal? Ele não conhece o operacional que ele utiliza para saber se na sexta-feira ele funciona da mesma forma. E eu estou falando por experiência própria. A movimentação nas sextas-feiras, antes de feriado, depois de feriado, são diferentes, porque a volatilidade é diferente, o pensamento dos players são diferentes. Então, se você tem um operacional buscando aí, sei lá, um topo duplo, um padrão gráfico, um cruzamento de média, não tem a mesma assertividade que vai ter numa outra situação normal, no mercado correndo liso, tá? Então, isso que estou falando para vocês. Muitas vezes, pessoal, o erro ele não está no setup de vocês. Muitas vezes o problema não é, o meu operacional não funciona, o meu operacional não é bom. A grande maioria está na falta de estatística. Vocês não saberem estatisticamente se é compensatório ou não, tá? Falando aqui em documentação de backtest. Quando você está fazendo isso, se alguém se dispor a fazer isso, porque eu sei que isso que eu estou falando é chato, tá, galera? Eu sei que hoje eu estou fazendo o papel da professora chata e falando que a gente precisa realmente conhecer. Mas, se alguém for se dar ao trabalho, no final da aula, que inclusive é o nosso exercício, de fazer essas sazonalidades e o comportamento do seu operacional em outros horários, em comportamentos em tempos maiores aí, vocês precisam documentar tudo, tá? Por quê? Só existe um operacional quando ele está escrito. Vocês acreditam? Se não está no papel escrito, se vocês não têm definido, não existe operacional. Vocês não podem confiar na cabeça de vocês. Não pode. Nós falamos na aula passada, a nossa cabeça nos sabota, o nosso inconsciente faz com que a gente busque aí desvincular e se enganar, tá? Então, o que eu vou falar para você? Se você realmente testou, validou, fez tudo bonitinho e você tem as regras de entrada clara, de saídas claras, escreve o seu operacional.
O meu operacional é montagem de posição. Eu opero nas regiões tal, tal, tal. Eu entro na operação quando acontece isso, e eu saio da operação quando acontece isso. Escreve num papel o seu operacional e cola na frente da tua tela. Porque você vai pensar o seguinte: opa, aquilo que está escrito ali, matematicamente é positivo. Então, por que eu vou fazer outra coisa? Se eu tenho um operacional matematicamente positivo, você vai fazer aquilo e pronto. Independente do que estiver acontecendo, galera. Independente se hoje meu operacional não ativou. Vocês acreditam que eu fico dias sem operar? Eu fico. Eu não operei semana passada. Na outra semana, eu fiquei 2 dias sem operar. Semana passada, agora que passou, também 2 dias sem operar. Se o mercado não estiver dentro das minhas estatísticas, eu não vou fazer operação. Porque matematicamente eu sei que é melhor eu fazer o meu, que eu já validei, do que eu caçar coisa para fazer e um dia dar certo. Eu vejo muita gente que fica nessa. Ai, mano, hoje o nosso operacional não ativou, hoje não deu operação, então eu fiz outro operacional. Aquele dia pode ter dado certo, mas você correu o risco que na tua cabeça tu nem sabe. Tu pode ter corrido o risco de ter jogado todo o resultado financeiro fora da que tu já fez por causa de uma operação impensada. Se ela der certo, ótimo, você vai ficar com aquele sentimento, nossa, eu sou foda, eu peguei a melhor operação, eu peguei 1.000 pontos, eu peguei 500 pontos. Mas você está se enganando e está fugindo do seu planejamento. Você já não é mais consistente. Quando você faz isso, você deixa de ser consistente exatamente naquele momento. E não é isso que você se propuseram a fazer. Deixa eu dar um recadinho aqui, galera. A chamada vai cair em 1 minuto. Eu vou mandar outro link para vocês, tá? E a gente volta e continua da onde nós estamos. Tem bastante coisa ainda hoje, tá? Então, só para avisar, se a chamada cair, eu vou mandar outro link. Olha aqui, galera, vou dar um exemplo para vocês. O Nadson e o Renato são 2 alunos meus. Hoje, nenhum dos dois fez operação. Nosso operacional ativou? Ativou. Só que, galera, eu fiz um teste hoje. Já vou aproveitar aqui. Eu fiz um Ah, eu teste. tô falando semana passada. Ah, tá. Semana passada, tá. Mas sobre o nosso operacional de hoje. Eu fiz um teste. Hoje o nosso stop loss, galera, era enorme. Era muito grande. E eu fiz o teste justamente para ver quem estava no plano, quem seguiu o plano e quem não seguiu o plano. Por quê, pessoal? Muita gente definiu aí na aula passada